A inteligência militar da Ucrânia, a RUR, disse que realizou um ataque bem-sucedido contra uma instalação de armazenamento de explosivos russos no Oblast de Tula durante a madrugada de hoje, sábado. O depósito subterrâneo estava localizado na fábrica de produtos químicos Alexin, cerca de 130 quilômetros ao sul de Moscou, e seria usado para armazenar, entre outras coisas, pólvora de piroxilina, uma pólvora sem fumaça usada na produção de armas pequenas, artilharia e motores de foguetes. Os canais locais do Telegram relataram uma série de explosões altas, bem como caminhões de bombeiros e ambulâncias indo para o local. A fonte de inteligência disse que o depósito foi destruído no ataque, mas não forneceu mais detalhes sobre a operação, incluindo quais teriam sido as armas usadas. Agora, será que os russos confirmaram isso? Vamos ver o que eles têm a dizer. Bom, o governador do Oblast de Tula, que é Dmitry Miliaev, informou que as defesas aéreas russas repeliram um ataque de drones contra a região durante a noite e apenas afirmou que alguns dos destroços caíram nas instalações de uma empresa de manufatura, mas que, segundo os dados preliminares que ele tinha, não havia vítimas ou danos. Bom, meus amigos, será que os Estados Unidos já têm algum plano sobre as tais garantias de segurança para a Ucrânia? Segundo autoridades europeias e ucranianas, Trump disse que está disposto a fornecer recursos de inteligência e supervisão do campo de batalha para qualquer plano de segurança ocidental e que poderia também participar de um escudo de defesa aéreo para o país, que seria liderado pela Europa. Bom, gente, isso foi dito na semana passada, Agora, desde então, em várias conversas, altos funcionários americanos detalharam o que isso significa. Eles disseram que Washington estaria disposta a contribuir com o que eles chamam de facilitadores estratégicos, que seria inteligência, vigilância, reconhecimento, comando e controle e recursos de defesa aérea. Tudo isso para dar apoio a uma eventual força europeia no terreno. Ou seja, gente, eles estão tirando o corpo fora, não querem colocar a mão na massa, ou seja, não querem colocar suas tropas na Ucrânia. A ideia seria usar a capacidade dos Estados Unidos com aviões, logística, radares e principalmente a vigilância por satélite para dar suporte a uma zona de exclusão aérea e a um escudo de defesa que seriam impostos pelos europeus. Mas isso, meus amigos, dependeria do compromisso dos países europeus de enviar dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia, E, segundo as fontes, a oferta ainda pode ser retirada, O próprio Trump tem dado declarações um pouco vagas sobre isso, Ele disse que os Estados Unidos vão ajudar e que estariam envolvidos como um backup, especialmente e provavelmente pelo ar. Já a Casa Branca diz que não vai negociar esses assuntos publicamente e que o foco continua sendo conseguir uma reunião entre Putin e Zelensky para parar a guerra. O chefe de gabinete de Zelensky disse que a ideia é ter de 4 a 5 brigadas europeias no terreno com o suporte desses facilitadores estratégicos dos Estados Unidos. Nas palavras dele, os Estados Unidos podem fornecer a espinha dorsal que faz toda a arquitetura de segurança funcionar. Então, gente, o que está se desenhando é um plano com várias camadas, Uma zona desmilitarizada na fronteira, talvez patrulhada por tropas de paz de um país neutro. Atrás disso, uma fronteira bem mais robusta, defendida por tropas ucranianas treinadas e armadas pela OTAN. E mais para dentro do país, uma força de dissuasão liderada por europeus que funcionaria como uma terceira linha de defesa, com todo o suporte tecnológico e de inteligência americano vindo da retaguarda. Ainda assim, gente, é bom ter calma, A opinião pública e os políticos em muitos países europeus continuam bem receosos com a ideia de enviar tropas para a Ucrânia. E do lado diplomático, a tentativa de paz de Trump ainda não deu muitos resultados, E ainda tem que combinar com os russos, porque Moscou tem deixado claro que não quer saber de tropas da OTAN em seu quintal. E por falar nisso, a gente tem rolado um boato que Trump teria sugerido o envio de tropas chinesas como forças de paz para uma Ucrânia no pós-guerra. A ideia, meus amigos, teria sido levantada por ele numa reunião com líderes europeus e com Zelensky na Casa Branca, na semana passada. A proposta seria convidar a China para fornecer soldados que monitorariam uma zona neutra ao longo da linha de frente, como parte de um acordo de paz. Agora, antes de mais nada, a gente é preciso dizer que um alto funcionário do governo Trump negou isso categoricamente, Ele disse que a informação é falsa e que não houve nenhuma discussão sobre forças de paz chinesas. O próprio Ministério das Relações Exteriores da China também disse que as notícias sobre Pequim ter se oferecido para participar de uma força de paz não são verdadeiras.
Mas, gente, essa ideia não é nova, né? E adivinhe de onde ela veio originalmente? Da Rússia. Lá no início da guerra, nas negociações em Istambul, em 2022, os representantes russos já tinham colocado essa carta na mesa. A proposta russa na época era que os estados garantidores de um futuro acordo de paz, que seriam Estados Unidos, Reino Unido, França, China e a própria Rússia, defenderiam a Ucrânia em caso de um novo ataque. Afinal, seria via Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? O problema é que Zelensky insiste na OTAN e não aceita a China. E o argumento que Zelensky usa é o de que Pequim não fez nada para impedir a guerra. Recentemente, Zelensky foi ainda mais duro, hein? Ele acusou a China de fornecer armas à Rússia e de ajudar na produção de armamentos. E ainda disse que Pequim não faz nada para impedir que cidadãos chineses sejam recrutados para lutar pela Rússia, mostrando inclusive evidências de que pelo menos 155 desses recrutas já teriam sido enviados para o campo de batalha.